Olá, paz do Senhor. Bom é estar aqui para deixar mais uma palavra de Deus para o nosso canal. Gratidão a Deus sempre por tudo, porque Ele é bom, perfeito e agradável e misericordioso para nos abençoar. Juízes capítulo 2. Nós vamos estar refletindo a respeito do povo de Israel. Nesse capítulo, a gente vê uma divisão entre o povo antes e depois da morte de Josué. Aquele povo se reuniram, o capítulo 2 inicia falando que aquele povo se reuniram em certos momentos das suas vidas. Eles temiam a Deus, eles guardavam os mandamentos do Senhor, mas eles oscilavam muito entre obedecer e desobedecer, entre arrependimento e pecado. Eles tinham uma fragilidade enorme. Apesar de Deus amá-los e perdoá-los sempre, eles sempre estavam em desobediência aos mandamentos do Senhor. Então, esse capítulo, ele marca uma mudança significativa na relação, no relacionamento de Israel com Deus, como se fosse uma espécie de casamento onde a mulher trai o esposo e fica aquele casamento conturbado, destruído, né? Houve, como se tivesse acontecido uma prostituição até, né? Aquele povo se prostituíram porque eles deixaram Deus e se corromperam, eles se levaram por outros lados. Não foi apenas uma falha qualquer, mas eles abandonavam a adoração a Deus e adoravam deuses de outros povos, de outras culturas. E Deus, então, assim, fala, a Bíblia diz que um anjo do Senhor, geralmente quando se refere a anjo do Senhor na Bíblia, geralmente está ligado a Cristo. A Jesus ainda não aparece o nome Jesus no Antigo Testamento, mas alguns entendem que o anjo do Senhor está se referindo a este Filho de Deus. Mas o que eu quero mesmo dizer é que Deus falou, o próprio Deus falou com aquele povo para que eles se voltassem para Deus. E o povo de Israel se levantou e chorou. Ele disse que estaria com eles e que não poderia ter haver adoração a outros deuses. E aquele povo fez um concerto, olhando aqui na Bíblia, né, seguindo aqui para a gente fazer direitinho essa informação. Aquele povo ali ouviu a voz de Deus e chorou. Se levantaram, clamaram, se arrependeram e puseram o nome daquele lugar ali de Boquim, porque ali fizeram um sacrifício ao Senhor. Mas aí o tempo foi se passando. No capítulo 6, havendo Josué se despedido do povo, foram-se os filhos de Israel, cada um à sua herdade, para possuírem a terra. Não houve fidelidade daquele povo para com Deus também, porque todas aquelas terras, aquelas posses, eram para ser do povo de Israel. Os israelitas, após a morte de Josué, eles não ouviram a voz de Moisés. Aquelas terras eram para ser possuídas apenas por eles, mas alguns se deixaram levar e permitiram que povos se relacionassem ali com eles, e não era permitido. E aí aquele povo aceitaram e conviveram com povos que não eram israelitas. Então isso se tornou uma infidelidade dos israelitas depois da morte de Josué. E eles iam servir o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que prolongaram os seus dias. Depois de Josué, aquele povo, eles serviram ao Deus de Israel. Aí Josué faleceu com 110 anos, sepultaram ele. E aí, depois da morte de Josué, entra uma nova etapa na história de Israel. Antes, eles eram liderados por Moisés. Moisés
morreu, sucedeu Josué. Depois da morte de Josué não houve um sucessor como liderança, mas houve juízes, né? Aí Deus levantava juízes, aquele povo tinha uma obediência por um período de tempo, os juízes que temiam a Deus morriam, aquele povo voltava a adorar deuses, né? A aceitar práticas errôneas e erradas, que eles sabiam que aos olhos do Senhor não eram corretos, como, por exemplo, eles serviram aos Baalins, que eram um tipo de deuses de outros povos. Eles não podiam se deixar levar por essas coisas, mas eles conviviam com povos que Deus não havia permitido que eles convivessem, e ali eles desobedeciam à ordem do Senhor. Né? Então, um versículo 10 é interessante, que diz que foi também congregada toda aquela geração a seus pais, e outra geração após eles se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que fizera a Israel. Olha como foi perdendo a noção da coisa. Eu quero te dizer algo através desse versículo. Se a gente esquecer de passar para os nossos filhos, dos filhos dos nossos filhos, a palavra do Senhor, né, o conceito que nós encontramos como verdade na palavra de Deus, vai perdendo o sentido. E geração vai vir que não estarão sabedores, porque a geração de hoje precisa se preocupar com a geração do amanhã. Isso é uma responsabilidade nossa. Passar a verdade, o conceito bíblico, a verdade da palavra de Deus, aquilo que as gerações seguintes a nós, como elas irão se portar, elas vão depender dos nossos dias, da nossa geração. Se Jesus não voltar, a geração que sucede a nossa, ela vai ter um comportamento baseado naquilo que nós iremos dar continuidade. Então, que a gente passe de geração a geração, sempre que Jesus é o Salvador do mundo e que Ele resgatou, e que houve histórias da Bíblia maravilhosas e verdades, e que até os dias de hoje nós estamos aqui para relatar, e que não existe um outro Deus além do que nós servimos, que se chama Jesus de Nazaré. Então vamos adorar o Senhor sempre. Então o povo de Israel, eles deixaram o Senhor, Deus dos seus pais, que os tinham da terra do Egito, e foram após outros deuses, né, a adorar outras imagens. Então eles deixaram o Senhor e serviram a Baal, Astarote e tantos outros deuses daqueles povos que eram vizinhos ali a eles, e fizeram coisas que não deveriam fazer também, relacionado ao temor, que eles sabiam que não podia, porque eles perderam, está bem claro aí que eles perderam, né, o conhecimento a respeito de Deus. Mas aí o Senhor levantou juízes que os livraram da mão dos que os roubaram. Ou seja, eles se viam oprimidos, aquele povo viviam oprimidos por outros deuses. Muitas vezes roubavam, né, deles aquilo que era justo, mas aí Deus levantava juízes para lutar com aquele povo, por aquele povo. Aí as coisas melhoravam, aquele juiz que temia a Deus morria e eles voltavam de novo ao pecado, à desobediência, e assim continuaram vivendo cada dia mais. Sucedia que, falecendo o juiz, lá no versículo 19 do capítulo 2 diz: tomavam-se e corrompiam mais do que seus pais, andando após outros deuses, servindo e curvando-se a eles, nada deixavam das suas obras, nem do seu duro caminho. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel e disse: porquanto esse povo traspassou o meu concerto que tinha ordenado a seus pais, e não deu ouvidos à minha voz, tampouco desapossarei mais de diante deles a nenhuma das nações que Josué deixou morrendo, para por elas provar a Israel se hão de guardar o caminho do Senhor, como seus pais o guardaram, para por ele andarem ou não. Assim o Senhor deixou ficar aquelas nações e não se desterrou logo, nem os entregou na mão de Josué. Então, aquele povo precisava aprender a obedecer e a servir unicamente a Deus, porque foi Deus que tirou eles da escravidão e da servidão. Então, que a gente guarde no coração a adoração apenas a Ele. Só Jesus merece toda a honra e toda a glória. Foi Ele que nos tirou da escravidão do pecado e nos liberta, e liberta o homem,
de todo pecado, somente Jesus. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Então o povo desobedeceram, esqueceram de Deus e sofreram suas consequências. Que geração você quer que suceda a você e a mim? Qual é o tipo de comportamento que terão os nossos filhos, os nossos netos e bisnetos? Depende do que nós estaremos passando para eles no nosso dia a dia. Então, que a gente se preocupe com a geração que vai vir, comportando-se agora, porque isso tem muito a ver. Que Deus abençoe poderosamente cada dia mais as nossas vidas, em nome de Jesus.